Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, boa noite, um casaca no coração de cada um de vocês, nessa noite de segunda-feira. Já peço para você, deixe o seu comentário, a sua cidade, o seu nome. Próximo conteúdo eu vou mandar um abraço especial para cada um de vocês, obrigado à audiência de todos vocês espalhados nos 4 cantos do país. Eu acompanho todos os comentários aqui, tá? Cada um dos comentários de vocês eu leio, tá? Muito obrigado pela força, pela audiência de vocês. Olha só, fiquem ligados. Vamos falar sobre o mercado da bola, Brian Rodrigues, vamos falar também aí sobre Douglas Luiz, apresentação de jogadores, sobre Emerson Rodrigues, de mala pronta, sobre Carlos Osório, perdeu a chance de ficar, fifio. Vou explicar para vocês sobre Vasco da Gama e Madureira, um suposto ponta esquerda do Real Valladolid, que o Vasco teria feito proposta, Wanderson, Brian Rodrigues, todas essas situações aí e muito mais. Então, vambora, meus queridos, vambora, vem comigo porque é isso aí, tá começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, galera, meus amigos, então vamos lá, sem muita delonga aqui, se inscrevam no nosso canal para nos ajudar, hein? Alô, alô Vascaíno, alô Terezinha, como diria aí o Chacrinha, né? Vamos bacalhau, se inscreva aí, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau. Vamos agora, sem brincadeirinha, vamos direto então ao que nos interessa. Teremos nessa terça-feira, conhecido também como amanhã, a apresentação de 3 jogadores do nosso Vasco da Gama, 3 novos jogadores. O goleiro Daniel Fusato, que já até entrou em campo em 2 jogos aí pelo Campeonato Carioca. Vamos falar também aí sobre o zagueiro Lucas Freitas, que estava no Juventude, pertencia ao Palmeiras, já está treinando também há um longo período aqui no nosso Vasco. E do zagueirão aí uruguaio, né, que estava no Galo Mineiro, que é o Maurício Lemos. Essa apresentação deve acontecer nessa terça-feira amanhã, ali depois dos treinos da parte da manhã, ali antes do almoço, depois do almoço, mais ou menos, aí no meio do dia, mais ou menos, deve acontecer essa apresentação. Valeu, galera? Agora vamos falar aqui sobre o nosso cria, meio-campista Douglas Luiz, tá? Douglas Luiz, que agora é jogador da Juve, da Juventus da Itália, da Vecchia Senhora, né? A Juventus, que é a maior campeã de campeonatos italianos, do Scudetto, né? É o seguinte, hein? Parece que Titio Guardiola, gostaram do Titio, né? Titio Guardiola, tio Pepe, né? Pepe Guardiola tá interessado aí na contratação, tá, de Douglas Luiz para meia-cante ao meio-campo do Manchester City. City que tá aí vivendo uma temporada muito atípica, né? Para o mundo inteiro que acompanha o futebol, ninguém está acostumado a ver o City perder uma, empatar outra, perder outra e ganhar outra, sabe como é? A gente era acostumado a cada 6, 7 jogos o City ganhar 5, 6 e empatar um só, né? Então com isso o City está aí mapeando reforços pontuais no mercado, que é para logo estourar a boca do balão logo de cara, sabe como é? Para resolver logo ali alguns problemas. O City que perdeu alguns jogadores, chegaram outros, não estão ainda conseguindo performar na mesma altura que estavam performando outros atletas, né? Então assim, algumas baixas por lesão, então o City está buscando se reencontrar. É um timaço, é um baita de um elenco, o Guardiola é um ótimo treinador, excelente treinador, então o grupo City teria aí interesse na contratação de Douglas Luiz. Aí você fala assim, Álvaro, o que o Vasco tem a ver com isso, Álvaro Silva? Ele nem joga mais no Vasco, não joga mais, realmente, o Vasco não tem aí percentual no direito econômico dele. Porém, todavia, entretanto, se acontecer essa transação, o mecanismo de solidariedade da FIFA, né, dá direito ao Vasco a um percentual legal. Uma transação extraordinária, poderia entrar um dinheirinho para ajudar os cofres do Vasco. Vamos ficar de olho nessa situação. Eu, particularmente, gosto muito do futebol italiano, muito. Mas eu acho que para a carreira do Douglas Luiz, o City está numa prateleira acima, sem dúvida nenhuma hoje. Claro, a Juventus pode ir longe esse ano na Champions, pode, né?
mas futebol tem dessas coisas. Mas eu acredito que o City está uma prateleira acima em termos de carreira, seleção, visibilidade, até mesmo títulos. O City pode oferecer um pouco mais do que a Juventus. É um grande clube a Juventus, tem uma história sensacional, uma camisa muito pesada, joga Champions League, né, briga sempre ali entre os 2, 3, 4 primeiros do campeonato italiano, Copa da Itália, aquela coisa. Mas seria uma boa se ele fosse jogar no City. Eu gostaria de vê-lo atuando novamente na Premier League. Mas vamos aguardar. Primeiramente é o interesse. Tem um interesse, sacramentar, são duas coisas bem distintas. Né? Eu tenho interesse em tanta coisa, né, que não tem condição de comprar, mas o City tem condição de comprar. Vamos aguardar, acompanhar aí essa situação. Agora, se tratando de Emerson Rivaldo Rodrigues, o ponta esquerda colombiano, que veio emprestado ao Vasco da Gama junto ao Inter Miami da MLS dos Estados Unidos. Ele está voltando, tá? Isso mesmo, de malas prontas, já se despediu do elenco nesse fim de semana, dos jogadores do Vasco, né? Tudo indica que ele deve estar acertando aí uma ida por empréstimo para o Ludogorets da Bulgária, tá? Isso mesmo. Clube aí onde jogadores que estavam no Vasco foram jogar também, até mesmo o próprio Juan Cruz, tá? Fato é que o Emerson pertence ao Inter Miami. O Vasco teria chegado a um acordo para rescindir o empréstimo do jogador. Parece que o jogador estaria de malas prontas então para ir atuar lá no futebol da Bulgária com a camisa do Ludogorets. Se isso acontecer mesmo, se for sacramentado, tá? Tá muito próximo de acontecer. Quem falou isso foi o GE. Globo. Tá? Boa sorte para o Emerson Rodrigues, obrigado. Né? Eu tive o prazer de vê-lo fazendo um belo gol em São Januário contra o Atlético Paranaense, na virada do Vasco, ali o gol do empate, onde o Vasco virou a partida depois pelo Campeonato Brasileiro. Eu tive esse prazer de vê-lo fazendo esse gol. Né? É um menino do bem, esforçado, não deu certo, então vida que segue, boa sorte para ele aí, tudo de bom. Agora, galera, se tratando ainda de ponta esquerda, né? O Vasco segue negociando no mercado com o Brian Rodrigues e também com o Wanderson, né? O Wanderson, a gente sabe que hoje ele ganha em torno de R$800 mil por mês com a camisa do Internacional de Porto Alegre. O Internacional está dando aquela enxugada na sua folha salarial. Eles que devem quase 13 milhões, 12,5 para 13 milhões de reais ainda ao clube russo que detém os direitos econômicos do Wanderson, né? O Inter só pagou metade da dívida, está devendo metade ainda. O Vasco propôs no primeiro momento em quitar essa dívida juntamente aos russos. O Inter preferiu não fazer esse molde de negócio para não envolver um terceiro clube numa transação, sabe como é? O Inter propôs ao Vasco 3 milhões de dólares, pagou, levou. Algo em torno aí de 18 milhões e 600, 18 milhões e 900, depende da cotação do dólar, né? Pouco mais de 18 milhões de reais seria o valor de mercado do Wanderson. O Vasco tentou a contratação dele por empréstimo, chegou até se acertar com o Internacional, mas o jogador esbarrou na questão salarial, né? Ele pediu um pouco mais, ele que já ganha 800 mil hoje. No Inter tem gente falando que ele pediu 1 milhão, não vou afirmar para vocês que ele pediu 1 milhão, porque eu não tenho essa informação. A informação que a gente tem é que ele teria pedido um pouco a mais e o Vasco queria pagar um pouco a menos. O Vasco queria pagar aí papo de R$500 mil para ele, menos do que ele ganha hoje lá no Inter. Aí não chegou ainda a um acordo, mas as portas não estão fechadas. Tá? Ainda pode ser que dê negócio, o Vasco segue aí conversando com o staff do jogador para tentar resolver essa situação. Outra situação é do ponta esquerda Brian Rodrigues, né? Pode sair um Rodrigues e pode chegar outro, né? Pode o Emerson Rodrigues de malas prontas saindo, né? Brian Rodrigues pode pintar no Vasco, não são da mesma família, né? Brincadeiras à parte, é o seguinte, Brian Rodrigues, você já sabe, é Uruguai, 24 anos, ponta esquerda, seleção do Uruguai, joga com a camisa do América do México. Excelente jogador, faz um lado direito se for necessário, finaliza bem de dentro, de fora da área, dá assistência, tem 1 contra 1, é veloz, né? Então assim, é um ótimo jogador. A questão toda, né, é que segundo o Lucas Pedrosa, jornalista do SBT Rio, segundo o Lucas Pedrosa afirmou que os mexicanos estariam querendo 8 milhões de dólares para liberar o Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues já falou que não pretende ficar no México, tem vontade de vir jogar no Brasil, mas ele tem contrato ainda até junho de 2026, mais 1 ano e meio mais ou menos aí de contrato com os mexicanos, mas ele não quer ficar lá. Com isso,
Vasco abriu negociações com os mexicanos, Vasco pode até colocar já uma proposta oficial na mesa. A gente tomou conhecimento através do próprio Lucas Pedrosa de que o Vasco teria oferecido aos mexicanos, né, limite, oferecido não, né, sinalizado assim, ó, o limite que a gente chega nessa brincadeira aí, né, é 6 milhões e meio, né? O Vasco teria sinalizado aí 6 milhões e meio de dólares e os mexicanos querem 8. Pô, não é possível que 6 milhões e meio não tá bom, né? Até porque o valor de mercado dele é 6 milhões de euros, né? Seria ali até um pouco a mais do valor de mercado. Mas os mexicanos estão endurecendo a parada porque ainda tem mais um ano e meio de contrato, aí estão naquele negócio. Não sei, vamos aguardar. O Vasco já buscou informações jurídicas sobre uma suposta acusação ali de abuso, né, importunação sexual, enfim, por abuso lá no México. Os advogados, empresários do jogador afirmam que não tem, a suposta vítima não teria registrado queixa, de que também o jogador tem como provar por A mais B através de conversas, situações documentadas, de que realmente não teve nada forçado, foi uma coisa consensual. Não cabe a mim, não tem nada a ver com isso, estou trazendo para vocês somente a informação. Algumas pessoas erroneamente falam que o Brian Rodrigues não está jogando, ele está jogando sim. É porque lá no México tem o torneio abertura e o torneio clausura. A gente está na intertemporada lá. Eles estão fazendo tipo uma pré-temporada de meio de temporada, né? Uma intertemporada de treinos, né? Teve um amistoso esses dias contra o Inter Miami e ele jogou bem, tá? Jogou bem, jogou também contra o Los Angeles Galaxy, se eu não me engano, também vem atuando muito bem, né? E pode pintar no Vasco. A gente sabe que o Corinthians teria um interesse, o Grêmio agora surgiu também com interesse. Vamos aguardar. Tomara que o Vasco não tenha aí sinalizado a mina do ouro para o inimigo, né, ir lá comprar. Tomara que dê certo. Vamos aguardar, essa situação segue aí em negociações. Aí se tratando agora ainda de mercado, né, surgiu uma situação aí, tá, através do News Colina, de que o Vasco teria feito uma proposta para o ponta esquerda venezuelano David Miches, tá? Isso mesmo, ele que joga lá com a camisa do Real Valladolid. David Miches, né? David Mates, né? O Vasco teria feito aí uma proposta a esse jogador, o scout do Vasco teria mapeado esse atleta. Não sei, esse negócio de teria feito também é complicado, né? Porque ficam agora de lacração aí. Ah, porque o Vasco chegou a se acertar com o jogador lá, agora fugiu o nome também, outro volante lá, o Uribe, né? Com o Uribe, mas não tinha dinheiro, não fez jogada. Então, quer dizer, é só para tumultuar, né? É notícia que não traz informação, só traz desinformação, então não é informação, é desinformação, né? Então, não sei, vamos aguardar ver se é verdade também, se o Vasco teria feito proposta ou não pro ponta esquerda lá do Real Valladolid, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui do jogo, né, do próximo meio de semana pelo Campeonato Carioca, Vasco da Gama e Madureira, que será lá em Manaus, na arena lá da Amazônia, em Manaus. Né, a torcida do Vasco aí já vivendo experiência nessa segunda-feira, Expo Vasco, associação e várias situações ali. É o seguinte, eu vou colocar para vocês, deixa eu ver aqui, eu vou colocar para vocês aí o Fábio Carilli, né? O Fábio Carilli aí, mandando um recado para a galera, ele tá bem ansioso para estar à beira do gramado, então acompanhe. Arena Amazônia vai lotar no dia 23, estaremos juntos mais uma vez, Manaus e Vasco. Pô, bastante ansioso, para que a gente possa primeiro fazer por merecer esse apoio do torcedor, né? Muito feliz por estrear aqui no Vasco, num estado aí que tem muitos torcedores do Vasco, muitos vascaínos, e espero que possam ir no estádio e apoiar, né? Vamos com o nosso grupo principal para esse jogo, né? E que vocês possam ir apoiar e nos ajudar dentro de campo, que a gente vai fazer por merecer. E o apoio de vocês é muito importante, principalmente nesse início. Torcedores de Manaus e região, espero aí que vocês possam ir nos apoiar bastante, façam uma linda festa para esse início de trabalho e vocês podem ter certeza que dentro de campo a gente vai contribuir para essa grande festa que vocês vão fazer aí em Manaus. Muito obrigado, esperamos vocês aí no estádio. Bom, é isso aí, né? Isso aí, boa sorte pro Carilli, tomara que dê tudo certo para ele, que se der certo para ele, dá certo pro nosso time, né? Nosso time que vai jogar nesse jogo a cavalaria, né? O time completo, força total do Vasco, né? Vai para cima nesse jogo, nessa partida aí, né, galera? E é o seguinte, vamos ficar de olho aí, vamos torcer para que o Vasco apresente, né, um bom futebol. Agora, mudando de assunto aqui, deixa eu falar com vocês aqui do Carlos Osório, né? Ele concedeu uma entrevista ali ao UOL. Vamos abrir aspas aqui para o ex-vice-presidente do Vasco da Gama.
nada indicava que aquela empresa fosse sofrer um colapso econômico financeiro, no caso sobre a 777, tá, gente? Então, naquele momento do negócio, não havia nenhuma indicação, ao contrário, nós tínhamos assessores, empresas de consultoria de primeira linha, nível mundial, dando ok para que o negócio seguisse. Ponto, fecha aspas, e depois ele tem uma longa reportagem, ele fala outras coisas também, como por exemplo ele fala que o Pedrinho tomou uma decisão muito acertada, que o Vasco está muito bem resguardado, é uma pena que tomou esse caminho, mas no início estava no caminho certo. Ops! Na moral, comigo papo é reto, ô Osório, perdeu a chance de ficar quieto, tá? Fala o que você quiser, cada um fala o que você quiser, mas eu posso dar minha opinião. A minha humilde opinião, o senhor perdeu a chance de ficar quieto, o senhor tá dando uma de camaleão, tá se camuflando aí agora em cima das atitudes do Pedrinho, que tá aí acabando aí com essa 777, e vai acabar com a 777, com essa famigerada empresa, na justiça. Tá? O senhor tá se camuflando porque viu que deu ruim e vai continuar dando ruim. Aí tá falando aí que prestou esclarecimento, tá lá à disposição do clube, que fez tudo com tranquilo, que a KPMG tava lá na parada e não fez o trabalho. Agora é muito fácil, né? Tirar o corpo fora e colocar a dona KPMG. Eu quero saber, senhor Carlos Osório, como é que o senhor me explica então se foi a KPMG que colocou o Lúcio Barbosa para ser diretor financeiro da SAF do Vasco? Até onde eu sei, a KPMG não tinha autonomia para colocar, até gaguejei, para colocar funcionário na Vasco SAF. Quem colocou, seu Carlos Osório, foi o senhor, seu ex-presidente Jorge Salgado e seus pares aí, a patotinha de vocês aí. A patotinha de vocês aí, que colocaram o seu Lúcio Barbosa, que era diretor da KPMG, e de repente me vira aí, simplesmente, diretor financeiro da Vasco SAF. Então, para mim, senhor Carlos Osório, o senhor está sendo camaleão, o senhor está camuflando na situação, está dançando conforme a música, está falando aquilo que algumas pessoas querem ouvir. Só que você pensa que o torcedor do Vasco tem memória curta. Você pensa que o torcedor do Vasco é burro. Você pensa que o torcedor do Vasco não sabe de tudo que o senhor fez, juntamente com o senhor Jorge Salgado, na administração do Vasco da Gama, de 2021 a 2020 a 2023. 21 para 23 ali, 21, 22 e 23. O senhor esquece, o Jorge Salgado, o senhor Carlos Osório. Isso é uma piada. Falar que estava tranquilo, que começou tudo certo. Que começa errado, termina errado. Estava tudo errado desde o início. Já tinha uns gravíssimos sinais, já que a 777 estava ali insolvente. O Cruzeiro já tinha alertado. Já tinha processo correndo na justiça norte-americana. Só não tinha vindo a público ainda. A Josimar Futebol que denunciou. Aí agora tira o corpo. Não indicava que estava passando por um momento econômico, um colapso econômico financeiro. Ah, tá. Então, o seu Carlos Osório, então vocês eram coitadinhos, você, o Salgado, porque até onde eu sei, foi o Salgado que pegou o avião e foi lá em Miami, lá. Hi, Josh, how are you? I am Jorge Salgado from Brazil. And the president from Vasco da Gama. Foi lá falar com o cara em inglês lá, né? Foi lá oferecer o Vasco numa bandeja, né? Aí agora tá aí, de camaleão. Não, porque a gente não sabia, porque a KPMG, a nível mundial, as empresas estavam lá, e coisa e tal, e piriri, parará, e não apresentava nada. Conversa afiada. O que o senhor fala, senhor Carlos Osório? Que a SAF do Vasco era para eles ter pego a dívida de 680, quase 700 milhões de reais. Era para ter quitado uma dívida e a SAF do Vasco foi entregue com mais de 1 bilhão de dívida. Além de não pagar o que já tinha, ainda conseguiram botar lá de dívida, lá no vermelho para o Vasco pagar, quase 500 milhões de reais a mais. Dinheiro de venda de jogador que sumiu, jogador que foi contratado que não recebeu. Aí quando chegou lá o oficial de justiça com a polícia na porta da sede da Vasco SAF, do prédio, na Barra da Tijuca, era funcionário saindo pela área de serviço, era bate-boca para não deixar o oficial de justiça entrar. A famosa supostamente, né, a famosa ali, queima de arquivo. Tá estranho, né? Aí agora o senhor vem falar que tá tranquilo, que a atual diretoria tomou as decisões cabíveis, que tá tudo certo, que confia, e o senhor tá agindo como camaleão, tá? O senhor entregou o Vasco na mão do montão de lobo.
Não vem fazer de conta que você foi enganado não, meu compadre. Tá? Agora então você é o coitadinho, você e o Jorge Salgado são coitadinhos, foram passados para trás, empresários, milionários, e o Salgado faz um monte de transação multimilionária, foi passado para trás. Engraçado que na vida pessoal dele, ele não foi passado para trás, ele foi passado para trás na venda do Vasco da Gama, aonde a KPMG queria 25 milhões de reais para intermediar isso aí, e comissão de venda. Sabe? É muita parada errada. É muita parada errada. Aí agora, depois de um tempão, esperou a poeira baixar, vem querer jogar essa. Engole quem quer. Eu não vou engolir. Eu vomito esse tipo de coisa aí. Eu não sou obrigado a engolir qualquer coisa que me impõe, dizendo que é uma verdade travestida. Sendo que, na verdade, é uma mentira travestida de verdade. Essa é a grande realidade. Tá, seu Carlos Osório? O senhor fala o que o senhor quiser. O que o senhor quiser falar, com todo respeito. A gente vive num país livre, cada um fala o que quer falar. E eu tenho direito de dar a minha opinião em cima da sua fala. E na minha humilde opinião, o senhor perdeu a chance de ficar quieto e de ser transparente com o torcedor. Era mais bonito ser humilde, pedir desculpa, falar que errou, do que tirar o seu da reta, né? Tirar o seu alvo da reta, tá com o alvo bem no meio da testa, para jogar ali em cima dos outros. É muito fácil, né? É muito cômodo, né? Agora, se desse certo, ou se tivesse tudo encoberto ali para baixo do tapete, se o Pedrinho não tivesse tomado aquela atitude, agora o senhor ia estar batendo no peito. Em tudo quanto é veículo aí, que a Vasco SAF agora é profissional, que acabou o sofrimento do Vasco. Temos um clube extremamente competente e profissional. Sabe como é? Aí a casa caiu, moiou, deu ruim, aí agora o senhor está se camuflando, tá como um camaleão, sabe? Ah, dá licença, é brincadeira, pô. É brincadeira. Comigo aqui o papo é reto, galera. Criei o meu canal aqui, sabe? Não criei o meu canal para criar confusão, não criei o canal para falar mal das pessoas, criei o canal para falar de Vasco. Mas aqui agora, nesse exato momento, eu estou defendendo a nossa instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama, eu aqui como formador de opinião na plataforma do YouTube. Tenho aqui quase 13 mil pessoas que nos acompanham todos os dias, graças a Deus. E ao meu trabalho, que é com honestidade, com a verdade, eu criei o canal para acabar com a mentirada, para bater de frente com a parada errada. Ainda tem muita parada errada no Vasco. Eu estava cansado de ver um monte de Zé Bonitinho aí contando mentira na internet. Depois se camuflando, que nem eu sou Carlos Osório. Comigo não tem camuflagem não. Comigo é verdade, é sinceridade. Tá? Então fica aí o registro, tá bom, galera? Olha só. Desabafei, falei, né? A gente se vê no nosso Madruga Vasco de amanhã, tá? Eu tô ficando por aqui, boa noite, um abraço para cada um de vocês e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e valeu, Vasco!